Manter uma alimentação saudável é importante para todas as faixas etárias. Porém, para as crianças, ela é essencial para garantir um crescimento e um desenvolvimento adequado. Um dos grandes desafios nessa fase está relacionado à merenda escolar. Muitos pais optam por deixar que a criança se alimente do que a escola oferece. Geralmente, em escolas que fornecem a merenda, existe uma supervisão para que o alimento oferecido seja mais saudável. Mas muitas escolas acabam terceirizando cantinas, onde podem ser encontrados alimentos industrializados e pouco saudáveis. Mas apesar de tudo, é importante optar por alimentos mais saudáveis e incentivar as crianças a consumi-los. Sabemos de todos os desafios, pois contrariar o gosto das crianças diante de lanches tão chamativos que não são nada saudáveis não é tarefa fácil. Por isso, hoje, no Bendita Hora, preparamos um programa para você tirar as dúvidas e conferir diversas dicas para melhorar a alimentação da garotada. Acompanhe! Agora, para a gente falar sobre essa alimentação saudável, principalmente na fase das crianças, né, de várias idades, eu tenho a alegria de ter aqui a nossa nutricionista Thaís Regina Barca de Moraes. Thaís, muito boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao programa Bendita Hora. Obrigada. Thaís, olha aí, nós temos aí vários assuntos e a alimentação para as crianças, né? Nós estamos vivendo uma época que hoje esse fast food, como é? Fast food. Eu nem sei falar porque eu nem peço. Mas meus sobrinhos pedem, meus coleguinhas pedem, um monte de gente está usando, os pais. A gente vê hoje as criançadas em vários lugares comendo lanches, doces. Mas a questão é a seguinte, é a fase mais importante mesmo, Thaís, a fase de você dar um hábito certo na alimentação para uma criança, não é? Isso. Na verdade, começa desde a introdução alimentar, né? Que é aos 6 meses de idade, quando começa ali a introduzir os alimentos. Até então, ele estaria só com o aleitamento materno ou com a fórmula. Sim. E aí, a partir daí, começa a introdução dos hábitos. Tem alguns estudos que mostram que até pelo menos aos 4, 5 anos de idade é quando está formando esses hábitos. A partir daí, já está tudo certinho. Sim. Então, o que ele aprendeu, ele vai levar para a vida toda. Então, me parece que os responsáveis, os pais das crianças, eles são são esse instrumento mais importante. Sim. De colocar um hábito na criança, de, por exemplo, de comer verduras, frutas, comidas, preparar uma comida prontinha na hora, em casa, preparar. Então, os pais são o mecanismo mais importante nessa fase. Isso, geralmente a família como um todo, né? Então, onde a criança tem que ser com quem a criança fica mais tempo. Então, os pais, geralmente os avós também fazem parte, né, dessa fase, porque aí quem fica com ela, o cuidador também, é que vai introduzir esses alimentos. Então, tem que porque elas muita responsabilidade. Nós somos vítimas dos pais e os avós e aqueles que cuidam da gente quando é pequeno, de querer nos agradar, porque estão muito felizes com a gente. É o maior problema. Não é? E a criança tem a tendência de querer coisas doces, etc., friturinhas, bolos. Mas nós temos agora aqui, nós vamos ver agora um trecho de um programa Socorro, tá? Para o meu filho, porque ele come mal, lá da GNT. Vamos dar uma olhadinha junto, Thaís? Olha aí. As crianças têm uma lógica própria, um jeito simples de resolver problemas que às vezes pra gente parecem impossíveis. Elas são incríveis, tão incríveis que se a gente não ficar de olho, elas dobram todo mundo. A criança que come demais de tudo, a criança que não gosta de experimentar novos alimentos, a criança que faz cara feia pro verdinho. Miguel é um menino de 5 anos que não faz nenhuma refeição. Almoço e jantar são inteiramente substituídos por biscoitos e mamadeiras. A falta de mastigação já causou atrasos na fala e na dentição do Miguel. O menino mora com o pai, a mãe e a irmã adolescente e ninguém sabe mais o que fazer. Olha aí, estou lembrando dos meus sobrinhos aí, quando eu vejo essa cena. Ô Thaís, Thaís, a gente vê então que a mastigação nessa época, né, e a preparação, substituir realmente, assim, às vezes, aquilo que nós falamos, né? Substituir esses alimentos que eles são mais, você compra pronto. Isso, mas e você colocar a criança para ela mastigar, você preparar. Isso é importante até para a fala da criança. Isso. Desde o aleitamento materno, é o ato de fazer a sucção,
do leite, ele já está fortalecendo ali os músculos da face. E quando começa na hora de introduzir os alimentos sólidos mesmo, também vai fazer parte desse desenvolvimento, além, né, do desenvolvimento como um todo, para poder fortalecer ainda mais. Sim. A língua também vai mudando nesse processo de alimentação e vai facilitando aí a fala. Tá, você como nutricionista, alguns alimentos eu acho que seria bom, eu acho que assim, falar qual é o alimento que você nunca deveria dar para uma criança. Eu acho assim muito forte falar isso, não é? Eu também acho isso. Assim, ó, um alimento que você pode dar, mas bem periodicamente, que é muito bom evitar dar sempre. Isso. Tem alguns alimentos que você, como pela tua experiência já, você fala assim, olha, é bom evitar esse tipo de alimento para a criança. Até os 2 anos de idade, na verdade, não pode dar açúcar, tá? Isso está no guideline ali de pediatria. Então, até os 2 anos não dá açúcar, até por conta do desenvolvimento do paladar. Então, a gente já tem mais facilidade para o açúcar mesmo, porque o leite materno é adocicado. Então, se der o açúcar, ele pode atrapalhar a criança a querer o alimento mais verdinho, né? As verduras, os legumes, as frutas. Após isso, tem os alimentos que aí até então a criança já está comendo igual a família, né? Então, após isso, pensando aí, é igual para nós adultos, evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, muito industrializadão, rico em gordura, em açúcar, aqueles alimentos que não vão agregar talvez em nutrientes, mas talvez ali no momento de social, né, um aniversário de família, um bolo, uma coisinha, aí é super válido, então bem pontualmente. E apesar dela estar crescendo, o organismo da criança está se modificando, esse hábito, ela vai levar com ela também, sempre, Sim, né? Vai levar. Isso é muito importante. Uma pergunta no VT, nós vamos colocar, você vai responder, tá ok? Olha, nós temos aqui meu filho de 4 anos só come assistindo vídeos no celular. O que devo fazer? Eu já estou vendo meus sobrinhos fazendo isso aí. Era a pergunta que eu queria fazer para ela. Thaís, o que a gente faz? Esse ato, né, de ver vídeo, seja qual for, enquanto come, ele é horrível, né, porque perde toda a concentração da criança no que está comendo. Então, ela nem sabe o que está comendo, ela perde a noção de fome e saciedade. Muitas vezes come mais do que deveria, porque está distraída, né, vendo ali a TV. Então, realmente tem que mudar esse hábito, né. Vai ser bem difícil, provavelmente, porque se a criança já está habituada a fazer isso, vai rolar bastante birra, vai rolar bastante recusa alimentar também nesse primeiro momento, mas é necessário tirar. Então, combinar com a criança. Se a criança já está grandinha o suficiente para ver vídeo, está grandinha o suficiente para sentar com ela e conversar e fazer um combinado. A hora de comer é a hora de comer, sentar na mesa com a família toda. E a família tem que dar também o exemplo, né? Não adianta nada a criança comer sem a TV, sem o celular e os pais fazerem isso. Então, todo mundo tem que estar junto, dando exemplo bonitinho, para que a criança também obedeça e entenda que ali é o momento de aproveitar, falar sobre o dia, de ser prazeroso, né, de comer. E ele vai perceber o que está comendo, os sabores, o aroma, as texturas, e aí vai mudando aos pouquinhos. Mas no começo vai ser bem difícil. Bem difícil. A gente já sabe disso aí. Não vou mentir. Nós temos uma querida nossa, que é a Marilta Targa, que sempre nos acompanha aqui. Ela diz assim, sua bênção, padre, Deus abençoe, Mariltinha. Doutora, minha netinha comia frutas e verduras. Comia, até os 2 aninhos. Mas a partir daí passou a rejeitar esses alimentos. Como posso fazer com que volte a comer esses alimentos? A fase dos 2 anos realmente é um pouquinho complicada em todos os aspectos, né, do desenvolvimento infantil, não só da alimentação. Mas, no caso da alimentação, se for uma recusa alimentar específica, ela comia de tudo, né? Frutas, verduras, e agora ela só não quer o verdinho no prato, por exemplo. Ela não quer uma das possíveis frutas que ela poderia comer. Então, é muito específico. Tá tudo bem, vai ofertando, né, os outros alimentos, variando as frutas, variando as verduras aos pouquinhos e não esquece daquela que ela está recusando. De vez em quando oferece de uma outra forma. Eu ofereci a rúcula crua, então eu vou oferecer ela agora misturada em algum outro alimento, numa preparação, isso, toda picadinha. Perfeito. E aí, um momento ali, ela vai aceitar talvez novamente.
Se for um caso já mais sério, ela não deixou de comer todas as frutas, todas as verduras, aí já é um caso de talvez conversar com um pediatra, com uma fono, para tentar entender o que está acontecendo, que pode ter outra questão aí por trás. Tá? Entendi. Agora, uma pergunta bem clássica. Eu acredito assim, o que fazer ou o que não fazer? Porque muitas vezes os pais querem forçar o filhinho comer, a filhinha comer. E a criança, às vezes, ela não quer. Mas a mãe sabe que ela precisa comer, porque às vezes ela está vindo, assim, chegou numa idade, vem rejeitando um pouquinho mais. A mãe tem que insistir ou não insistir, porque vai chegar um momento que ela vai pedir alguma coisa. Como que você vê isso? Na verdade, tomar cuidado com a forma como será insistido, né? Então, tem que ser natural. Olha, filha, hoje eu fiz aqui... Vamos falar da rúcula, né? Fiz aqui a rúcula com a carninha. Que você gosta. Quer? Assim como você falaria para qualquer pessoa que estivesse na sua casa. Não quero. Tá bom, mamãe vai deixar aqui, a mamãe pega a rúcula, põe no prato. Nossa, que delícia que tá essa rúcula, uau. Se ela fala, nossa, mãe, dá um pouquinho, legal. Mas se ela também não falar, tudo bem. Continue. Você vai obrigar um convidado seu a comer a tal rúcula se ele falar que não quer? Não vai. Então, o que não é legal fazer é exatamente isso. A criança, ela já entende o que está acontecendo. Então, ficar falando, ai, não vai querer de novo? Olha lá. Aí encontra com os outros familiares e fala, tá vendo, ela não come rúcula. Ai, ela é chata, ela é frescurenta. Então, isso não pode fazer, porque isso vai minando também o psicológico da criança e só piora o problema. Isso não vai resolver o problema. Perfeito. Então, levar da forma mais leve possível. Variando a alimentação, o momento vai comer novamente, tá? Se percebe que a criança não come nunca, é bom procurar, então, já um profissional da saúde. Exatamente. Muito bem. Nosso diretor vai fazer uma pergunta para você, Thaís. Legal. Thaís, seguinte, eu tenho até um sobrinho de 10 anos e é aquela idade onde vai para a escola e tem a cantina da escola, onde tem várias coisas saudáveis, mas a maioria das coisas não saudáveis, e é claro que eles vão escolher as coisas não saudáveis. Nessa hora, além de instruir, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Porque às vezes não adianta a gente falar para não ir lá, porque toda a turma acaba indo, né? E acaba também fazendo parte dessa turma. Como que a gente lida com isso? Essa parte social já é um pouquinho mais complicada. Então, por isso que é importante já ensinar a criança desde cedo aquele hábito, porque muitas vezes, quando chegar nesse momento, talvez só por curiosidade, né, de comer esses alimentos diferentes, ela vai comer. E tudo bem, porque não é o hábito dela. Agora, se não foi ensinado e chegar nesse momento, aí vai ser um pouquinho complicado. Então, geralmente, o que a gente orienta, né, os pais a fazerem? Busca escolas que já têm opções mais saudáveis na cantina, ou talvez um dia da semana eles liberam algumas coisinhas diferentes para a criança comer. Mas é complicado. Pensa que ali vai ser um momento da criança que ela vai comer diferente, uma das refeições do dia. O restante vai estar em casa e vai manter as frutinhas, legumes, verduras, a carninha, tudo normal. Então não precisa se preocupar tanto com essa fase, exato. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é algo extremamente importante na alimentação dos alunos. Vamos acompanhar esse vídeo aí para a gente ficar mais atento? Dá uma olhada aí. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, contribui para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos, para a melhoria do rendimento escolar, junto com as ações educativas para a construção de hábitos saudáveis. O Programa de Alimentação Escolar atende cerca de 50 milhões de estudantes em todo o Brasil. A boa alimentação é interligada com a boa educação e aprendizado. Por isso, pais responsáveis e professores também devem zelar por esse direito. Ai, que bacana, né? Isso é muito importante, né, Thaís? Essa alimentação e os pais acompanharem, fazerem essa liga aí junto com as escolas, né? Para preparar para os filhos da gente que vai lá comer e ter uma qualidade melhor. Exatamente. Porque se não juntar os dois, né, não tem como fazer uma alimentação legal. Pois é, eu acho que essa consciência também ela vem melhorando, né, no nosso meio, né? Acho que hoje as instituições, os meios onde os filhos precisam estar, os pais também estão mais exigentes em relação a isso. Você percebe isso como nutricionista? Com certeza. Os pais estão um pouco mais... Têm consciência que realmente a alimentação ela piorou nos últimos anos,
Mas eles querem agora, ao colocar o filho para passar um dia lá, que tenha comidas mais nutritivas que possam fazer bem para a saúde dos filhos, né? Exato. Hoje já na rede particular, né, dos colégios, a gente já consegue várias opções, né, de colégios que tem já uma cantina com nutricionista, que já vai cuidar Bastante, disso, né? que a nutricionista muitas vezes está junto com as crianças, inclusive, orientando, estimulando. A experimentar novos alimentos. Então é bem legal, tem várias opções. Eu acredito muito, nós temos daqui a pouco mais uma pergunta, eu acredito muito que as próximas gerações, elas vão vir bem mais conscientes do que foi a minha geração, talvez do que foi a sua geração. Sim. Não é? Eu acho que eles vão ficar cada vez mais ligadões, né? Espero que sim, viu? E vai ajudar muito vocês, seus trabalhos aí. Mas, ó, a Maria Cardoso Marques, ela fala assim, doutora, meu neto não come arroz e feijão e pouco legumes. Fico preocupada. É perigoso ficar sem comer comida? O que come é sempre em pouca quantidade. Primeiro, em relação à quantidade, aí que está no finalzinho da pergunta. Quando a criança está comendo certinho, sentada à mesa, sem distrações de telas, conversando com a família, é o que a gente falou até anteriormente, né? A criança ela tem noção de fome e saciedade. Então, se ela sentir que está saciada, ela vai falar que não quer mais. E está tudo bem, né? Fala, tudo bem, a mamãe vai guardar aqui, ou a vovó vai guardar, né? E se tiver fome novamente, entrega para ele, ele come. Está tudo certo. Agora, em relação a não comer arroz e feijão, é um hábito muito brasileiro, né? E a gente fica preocupado realmente quando não tem isso no prato. Parece que vai faltar, o pessoal fala sustância, né? Então, mas está tudo bem. A gente pode substituir. O feijão, por exemplo, ele é do grupo das leguminosas. Então, feijão, grão de bico, lentilha, grão de soja, tem aí outras opções. Se a criança não come o feijão, tenta as outras e está tudo bem. Vai suprir. Exato. Agora, o arroz também, ele é uma fonte ali de carboidrato. Então, dá para colocar outras opções. Tem o arroz, tem batata, vários tipos de batata, né, no mercado para encontrar. Mandioquinha, mandioca, macarrão. Então, não falta opções, né? Abóbora, dá para fazer de várias formas. E vai tentando mudar as preparações. Faz um purê de vez em quando, mistura o arroz, mesmo que não quer comer, com alguns legumes raladinhos, para ver se melhora o consumo dos legumes também. E se não gosta de legumes, tem a opção de verduras também, que também é fonte de vitaminas, minerais, de fibras. Ótimo. E aí dá para ir variando. Thaís, doutora, eu falo doutora, mas ela é uma doutora. Hoje a gente está vivendo essa questão da prática da vida, ainda mais os adultos. Então, o congelado, ele está sempre nos freezers de hoje, de quem tem freezer, põe lá sempre o coisa, para deixar a coisa mais prática. A criança... O congelado para a criança, como é que você vê isso? É algo que é bom evitar, pode se dar, mas como dá? Como que você vê isso? Quando a gente fala de congelado, a gente já pensa logo naqueles que estão realmente lá no freezer do mercado, né? Então, esses daí geralmente são os ultraprocessados. Então, esse, tanto para criança quanto para adulto, não é muito legal ter na rotina alimentar, né? Talvez uma vez ou outra, realmente teve uma emergência ali, tá fácil, legal. Agora, na rotina alimentar, o ideal é não ter, porque ali tem muita gordura, tem muito sódio, tem muito produto químico também para poder durar mais tempo, né, aquele produto. Sim, até para manter ele, né? Isso, então tem o sódio altíssimo, então não é legal de ter na rotina. Porém, hoje em dia tem alguns alimentos que já são congelados, mas um pouquinho mais natural. Então, por exemplo, até legumes. Você vai lá no freezer, você encontra brócolis, seleta de legumes, que ele tá, a gente fala que é o processo de branqueamento, né? Que é só dar um susto ali na água fervendo que já dá mais tempo de prateleira e coloca para congelar. Então, não tem nada, é só o legume de fato congelado. Esses aí são legais, são práticos também. Agora, os outros que são ali embalados, né, já prontos, uma lasanha, um hambúrguer, coisas do tipo, melhor deixar para emergência mesmo e olhe lá. Você daria alguma sugestão de um lanchinho rápido para as crianças, que seja bem nutriente? Bem rápido, para a mãe que quer fazer, a avó, qual seria um lanchinho bem legal para... Lanchinho assim para comer de tarde, alguma coisinha, né, no momento de brincar? Tem duas opções, vamos pensar em uma opção salgada e uma opção doce, rápida, né? Para mim, a doce, eu sou uma formiguinha, tá, gente? Nutricionista formiguinha. Então, para mim, a doce, porque eu prefiro, que eu amo, é fazer uma panquequinha, que a mesma receita dá para fazer até bolinho de micro-ondas. Aveia, ovo, banana. E aí você pode escolher, põe só um pouquinho de canela ou, não, a criança gosta de chocolate, põe cacau 100%. Pronto, a banana já é docinha, amassa tudo, mistura, 2 minutinhos no micro-ondas, fez um bolinho.
Ah, não, eu não quero bolinho, eu quero panquequinha, tipo panquequinha americana. Sim. Põe na frigideira, adora de um lado, adora do outro, pronto. Tá Mas pronto. e na hora Lanchinho doce. E para fazer Maravilhoso. isso, para tomar o suco de caixinha não é aconselhável, ou é? Não. Para criança. Suco de caixinha. Aí, Bárbara, presta atenção nisso. Você que adora colocar suco de caixinha para teus filhos aí, cara. Não, suco de caixinha, inclusive você pode ler lá na embalagem. Geralmente vem escrito o percentual de frutas, não é 100%. Não é. Né? Então tem pouca fruta, geralmente tem açúcar, tem o néctar, tem vários tipos ali, mas está escrito na embalagem. Ainda mais com a nova legislação da informação nutricional, dá para ver o quanto é de açúcar mesmo. Tá? Então, melhor não. Opta pela comer a fruta mesmo, coloca ali como uma sobremesa comer a fruta, ou não, eu quero um suquinho mesmo. Bate o suco natural, né? Não precisa adoçar, porque a fruta já é doce. Sim. Ou se for uma frutinha mais azeda, um limão ali, acostuma com aquele paladar e tá tudo bem. Entendi. Vamos experimentar a fruta natural. Que bacana. Vai dar mais trabalho para os pais. Vai dar mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Mas se quer um filho saudável... Criança dá trabalho, dá né? trabalho. Mesmo? Não quis ter Exatamente. filho? Então tome. É assim que funciona. É isso natural. Se é natural, né? Ó, por que dizem que as crianças elas não podem tomar café? Por conta a cafeína para nós da mesmo. cafeína que para nós já já deixa é a gente mais agitado, tem estimulante efeito ali, muito... Isso, efeito em sistema nervoso central, estimula, aumenta a ansiedade, taquicardia. Nós mesmos, a gente já tem também uma forma de metabolizar essa cafeína. Por exemplo, eu sou uma pessoa que metaboliza a cafeína de forma lenta. Se eu tomo café 10 horas da manhã, eu já não durmo de madrugada. Vou dormir 3 horas da manhã ali, ó, contando carneirinho. Poxa, que coisa, né? Então, a criança ela é mais sensível ainda, né? Ela está em fase de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento ali do sistema nervoso central. Então, você pode aumentar a agitação dessa criança, deixar ela mais ansiosa. E aí, os pais que lutem com a criança em casa depois, entendeu? Tá vendo, gente? Olha os... Que toques importantes aí que a nossa querida doutora Thaís está falando para nós. Thaís, eu amei aqui a sua participação. Obrigada. Foi muito esclarecedor. Obrigada, amei né? também. E vamos nos alimentar bem aí, nós criancinhas, hein? Eu, Barba, vocês também têm que saber se alimentar. O Barba come cada coisa aí que dá até medo. É nada, o Barba se cuida. Thaís, muito obrigado, obrigada, querida. padre. Deus abençoe você. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Muito bem, gente. Ó, espero você no domingo, aí na missa das 10, tá? Sendo transmitida. Que Deus abençoe você pela intercessão da Virgem Mãe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau.